Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos a nossa leitura falando sobre a nossa terra prometida. Hoje nós vamos ler capítulo de Josué 5, do 1 ao 9. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. Esta é a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado, pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que com juramento prometera a seus pais os daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse então o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal até o dia de hoje. Irmãos, a circuncisão, naquela época, era feita no homem, vocês sabem disso, E simbolizava a aliança com o Criador, Os homens que faziam, a circuncisão eram tidos como homens separados pelo Criador, não como sacerdotes, mas como homens separados pelo Criador. Isso era uma característica muito forte na nação deles. Mas nos dias de hoje, a circuncisão ela ainda existe, mas não é na carne. E não é só no homem. É na vida, no coração de todo aquele que serve e segue a Cristo. Vamos ler agora Romanos 2:29. Se você puder na sua casa, veja ele todo. Mas para não ficar muito grande, vamos ler só o versículo 29. Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, aqui em Romanos nós aprendemos que a circuncisão agora no Novo Testamento, depois que Cristo veio, é feita no coração. Ou seja, nós somos marcados no coração, temos uma marca no coração pelo Criador, somos marcados pelo Criador. Lembra que nós falamos lá no início, o justo viverá pela fé. E lembrem-se, no livro de João, quem estiver acompanhando aí a devocional desse ano, valeu, já leu, onde Cristo fala: olha, se verdadeiramente vós não credes em mim, verdadeiramente vós morrerão. Ou seja, a circuncisão ela tem a ver com isso nos dias de hoje. Ela não se baseia na carne, eu fui circuncidado na carne, não. A circuncisão se baseia em crer em Cristo. Crer não é acreditar. Crer não é, como posso dizer, não é aquela coisa simples, não é tão simples assim, é usar a fé mesmo. Por isso nós vamos ver também que Cristo não deixou para a gente nenhuma imagem dele. Você não vê, a gente não sabe nem como ele era, de tão forte que é essa coisa que ele deixou para a gente, da gente ter que usar a fé. Ou seja, quando nós vamos caminhando, resumindo, para a nossa promessa da vida eterna, para a promessa que ele fez aqui na terra para a gente,
nós precisamos crer nele, nós precisamos usar a nossa fé. No meio do caminho da nossa promessa da vida eterna, de promessas daqui da terra, ele nos dá palavras e nos dá direcionamentos. Se nós não crermos nele, nós não seguimos os direcionamentos e nem as palavras que ele está nos dando, porque falta fé, falta circuncisão de coração. Ser circuncidado de coração é como se a gente tivesse o mesmo coração que ele, batendo junto com ele. É uma sintonia que acaba acontecendo por causa da fé, que muda muita coisa dentro da gente com relação a ele, com relação à vontade dele dentro da gente. Entendem? Então aqui o Criador vai falar, olha, eu removi o opróbrio de vocês, porque quando a gente se permite circuncidar, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo trabalhe e a fé seja ativa e viva dentro de nós, para quem aqui tem uma playlist no canal falando só sobre fé e de livros que falam sobre a fé, dentro da Bíblia, é claro. Vejam aí, é uma playlist muito antiga, mas tem aí no canal, para quem sabe ajudar vocês a entender um pouco mais. Então o que acontece? O Criador fala, eu removi de vocês o opróbrio, porque a pessoa ali já está com a marca de verdade no mundo espiritual de Cristo, entendem? É uma marca que diferencia a gente no mundo espiritual e isso traz vantagens para a nossa vida, né? A desvantagem é a perseguição que continua e piora, mas a vantagem é a proteção, como nós vamos ver no Salmo 91, em várias outras passagens, o Espírito Santo falar com a gente de forma mais íntima, a gente tem uma relação direta com o próprio Criador, ter discernimento espiritual, discernir as coisas espiritualmente e todos aqueles outros benefícios que o Espírito Santo vai dando pra gente. Os frutos do Espírito Santo já passam a estar, como posso dizer, eles sempre estão disponíveis, mas para aqueles que são circuncidados, gente, é uma coisa mais verdadeira, é uma coisa real, entendeu? Nós precisamos estar circuncidados. É como se quando a pessoa não está circuncidada de coração, ela sabe que existe, ela sabe que pode ter acesso, mas ela não tem acesso. Aqueles que são circuncidados de coração, eles têm acesso a todas essas coisas, entende? Não é uma coisa que outras pessoas, que ele acha que tem acesso, não é uma coisa que ele imagina que tenha, ele simplesmente tem, e ele sabe e sente que tem. É uma coisa muito difícil de explicar, porque é questão de fé. Então nós precisamos ser circuncidados de coração. Não tem como nós chegarmos lá no ponto final e enfrentarmos as batalhas sem estarmos circuncidados de coração, porque senão ficaríamos desprotegidos na batalha. Porque aqueles que não têm a marca do Espírito Santo, você pode entrar e sair da igreja quantas vezes você quiser. Você pode ler a Bíblia, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser. Se você não for circuncidado de coração, não é reconhecido no mundo espiritual como alguém sendo da parte de Deus. E isso coloca a pessoa em perigo, em grande perigo. Principalmente se ela quer ficar realmente perto de Deus. Então assim, circuncisão de coração. Lemos aqui no Antigo Testamento, vimos que há diferença para a nova circuncisão e é necessário, continua sendo necessário até hoje, ser circuncidado. Homens e mulheres, no coração. Não é mais na carne, porque nós não estamos na lei. É no coração. Amém? Bom, espero que vocês tenham entendido, né, que para a gente alcançar a vida eterna tem que ter a marca de Cristo. Para a gente alcançar as nossas promessas, nós precisamos ter a marca de Cristo, independente da promessa. Você vê que a promessa foi feita antes, eles já estavam caminhando, né, já estavam no meio do caminho, mas eles ainda não tinham a marca. Se a gente não tem a marca ainda, nós precisamos procurar ter essa marca. Amém? E aqui nós terminamos o nosso vídeo de hoje. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!